A paz, Senhor, a todos os irmãos. Bem-vindos ao meu canal Mais Que Crer. Me chamo Leandro Ruas e esse é meu primeiro vídeo no canal. Desde já espero que vocês gostem, que vocês possam compartilhar, curtir e comentar. Independente de comentário de vocês, será muito bem-vindo, beleza? E como o nosso primeiro vídeo, eu estarei fazendo um react, né? Estarei reagindo a um vídeo. E é um vídeo que não é um vídeo tão recente. Já tive a oportunidade de ver alguns vídeos de outras pessoas reagindo, mas foi um vídeo que falou muito ao meu coração e eu me identifiquei muito, que é o vídeo do Léo Stronda. Estarei esboçando algumas opiniões e estarei pontuando o porquê eu me identifiquei muito com esse vídeo, beleza? Vamos lá, espero que vocês gostem. Mas ainda era o Léo antigo, ainda tinha o Léo antigo. Eu tive uma mudança muito drástica no meu modo de ver, no meu modo de ver as coisas, quando eu tive uma revelação espiritual sobre o que é realmente, o que vale a pena e como realmente as coisas funcionam. Existe uma verdade absoluta por trás de todos os conceitos e religiões. Não estou aqui para falar de religião nem nada, mas quando eu tive um encontro real com Jesus, com Deus, após o meu acidente da explosão de gás. Então, pessoal, antes de chegar na parte propriamente dita, que é falar justamente de alguns pontos que eu gostaria de citar, o que me chama a atenção nesse primeiro momento, eu não sei se vocês perceberam também, eu conheço um pouco do trabalho do Léo Stronda, não sou um profundo conhecedor da vida desse homem, mas o pouco que eu já acompanhei, eu vejo duas pessoas totalmente diferentes. O semblante, a forma de se expressar, a forma de falar, são pontos que você identifica quando realmente há uma verdadeira transformação. Você vê que ele pausa mais para pensar, para poder falar, porque é algo difícil você tá vivendo um momento na sua vida e depois você viveu uma realidade totalmente diferente, tá? Então a pessoa fica mais pensativa. Eu não sei se vocês passaram por isso, eu pelo menos passei por isso. E no início, até porque isso é meio que um desabafo, uma prestação, digamos assim, de contas aos fãs dele, né? Você vê que ele está muito mais centrado. Então você já vê que não é somente o falar, não é algo da boca para fora. A expressão dele, a, a, a postura dele, tudo. Se nós pararmos para analisar, você já vê ali que é uma outra pessoa, totalmente diferente. Mas a gente vai acompanhando, a gente vai pontuando e vamos desenvolver o vídeo, que senão vai ficar muito longo, beleza? Vocês devem ter ficado cientes. Aquilo me mexeu muito comigo. E eu vou até expor uma coisa um pouco mais pessoal sobre a minha vida nesse acontecimento. Foi que no dia da explosão eu queimei quase 40% do corpo, né? Queimadura muito grave. E na hora que queimou, eu via o meu rosto derretendo, assim, né? Pingando, assim, a pele do braço, do rosto, pingava no chão igual vela, assim, né? E aquilo foi me dando um desespero absurdo, assim, foi algo muito, muito ruim. E no hospital, o médico ainda não, no início, o médico não podia garantir 100% nada, ele tinha que vir conforme o tratamento fosse acontecendo. E na minha mente eu ia ficar com aquela aparência de queimado, né? Todo engrovinhado, com a pele toda derretida, assim. E na minha cabeça, eu não podia me ver no espelho, né, no hospital, então na minha cabeça eu ia ficar daquele jeito. E tudo ali começou a não fazer mais sentido para mim. A vida não começou a fazer mais sentido para mim. Eu fiquei muito revoltado. Eu fiquei muito bravo com Deus, sabe? Eu ficava me perguntando por que aquilo aconteceu comigo, por que eu merecia. E eu sempre me colocava num patamar de, pô, sempre foi um cara Glória a bom, sempre Deus. foi um cara certo, não merecia um castigo disso. Eu achava que era Deus castigando.
E eu fiquei muito revoltado com Deus, muito revoltado, ao ponto de xingar Deus e desejar a minha morte. Eu desejava tanto a minha morte no hospital que eu orava para Deus pedindo para ele me levar. E meu coração é um pouco maior que o normal, e eu ficava tentando enganar a enfermeira para ela me dar mais morfina, porque eu percebia que meu coração pipocava quando eu tomava uma dose alta de morfina. E numa Amém. noite, eu tentei realmente tirar minha vida no hospital, mesmo sendo cristão a minha vida inteira, tá? Eu ainda, naquele momento, eu duvidei de tudo ali. E eu tentei tirar minha vida daquela noite. Eu não queria mais viver, tá ligado? Tipo, eu ficava imaginando como é que seria a minha vida se eu tivesse ficado deformado. E não fazia sentido. Eu acho que pra qualquer um, né, cara, que, sof que, sofrer, que sofreu, que sofresse uma queimadura desse nível, já seria algo catastrófico, né? Seria assim, algo que você até entende da pessoa ficar tão depressivo ao ponto de não querer ter mais a vida. E pra mim, que trabalha com a imagem, com o corpo, assim, pra mim era tipo, cara, acabou minha vida, eu não tenho mais o que fazer, né? E tudo que aconteceu posterior a isso foi um grande milagre na minha vida, porque primeiro um amigo meu, quando eu informei pra ele que eu tava queimado, ele falou, Léo, o Zé... Então, pessoal, como eu tinha falado, né? Eu escolhi esse vídeo porque eu me identifiquei em muitos aspectos, né? É, um ponto que eu posso dizer que seria diferente foi o acidente em si, né? E, pelo que eu entendi, ele disse que ele sempre foi cristão. Eu não nasci em um berço cristão, né? É, a minha família, eu digo minha família, a família que eu constituí, é a primeira geração de cristãos, né? Graças a Deus, temos a fé que vamos permanecer agora na nossa próxima geração. Meus filhos já são criados no berço cristão, mas vamos à parte que importa. Isso que ele falou dele viver, dele dizer que não acreditava mais. Eu não sei se foi agora, eu tava, na hora que eu tava escutando o vídeo, eu tava fazendo voltando num passado não tão longo assim, mas que, cara, encaixa muito bem. Assim, é sensacional. Por isso que eu me identifiquei muito. Eu lembro que eu conheci a palavra de Deus através da minha esposa e nós convivíamos, né? Nós convivíamos na igreja, nós íamos. Tive o meu momento de maior apego a Deus, e os declínios. Aí eu acho que por isso eu diria até que eu me identifico também com ele, porque eu já estava, já convivia o cristianismo, mas eu não vivia verdadeiramente o cristianismo, né? Eu era um frequentador de igreja. Um belo dia minha esposa tomou um posicionamento de se firmar perante a presença de Deus. Incrível que pareça, as pessoas mensuram muito, né? Se é uma igreja pequenininha, uma igreja grande, e esse apego veio numa igreja muito pequenininha, né? Eu não recebi muito bem essa decisão dela. Eu estava passando alguns momentos muito difíceis na minha vida em contexto familiar. A gente estava passando alguns problemas no nosso relacionamento. Eu me aventurei a montar um negócio, também não estava indo bem, eu estava falindo. E nós já tínhamos o nosso primeiro filho. E, cara, foi muito difícil, muito difícil. Eu tinha acabado de descobrir que eu estava com um tumor na boca que eu nem esperava, nem sabia. Eu descobri assim por um mero acaso da vida. E eu não sabia se era algo grave, se não era algo grave. Mas foi uma enxurrada de problemas caindo ao mesmo tempo. E o estopim foi um dia que eu e meu filho sozinho em casa e eu estava tentando ensinar a ele uma matéria. Ele ainda era pequeno, matéria de força de expressão, né? Porque ele era muito pequeno. Então, assim, fazer um deverzinho de escola, da escolinha dele. E eu estourei, assim, porque ele não estava conseguindo entender. E para não descarregar a raiva dele, eu saí correndo pro meu quarto. Aí eu acho que por isso que eu me identifiquei muito com o Stronda.
e me tranquei no quarto de ter uma guerra, assim, espiritual, assim, fora do normal. De dizer que eu não acreditava mais em Deus, de me revoltar com Deus, e é meio incoerente, né? Porque eu falava assim, Deus, todo mundo, todo mundo fala que fala com o Senhor, todo mundo fala que o Senhor responde, o Senhor nunca falou comigo, eu não acredito mais no Senhor, é meio irracional, né? Mas foi uma luta espiritual assim fora do normal, eu descarreguei toda a minha ira, toda a minha raiva assim a Deus. E assim, eu tava totalmente destruído, vamos dizer assim, eu não sabia como que seria da minha vida familiar, da minha vida profissional. Eu me via como um pior pai do mundo e eu me via assim bem no fundo do poço. Então, quando eu vi esse vídeo do Léo, de falar, de xingar, de bravejar, de botar pra fora, pessoal, eu falei assim, cara, é a minha história. Eu vi ali, eu vi assim, eu senti assim muito forte, sabe? Mas vamos continuar acompanhando e a gente vai continuar pontuando que eu acho sensacional, assim. Eu acho que muitos vão se identificar com esse vídeo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Ele trabalha como manager de empresas e ele falou, né, eu acabei de fechar um projeto para um grupo de médicos especialistas em queimadura do Brasil que estão trazendo uma nova fórmula para queimados lá da Europa. Já falei com eles e eles vão cuidar de você. Então, tipo assim, no mesmo dia que eu falei com o cara tinha fechado essa parada e já me colocou em contato. E eu usei a maior tecnologia possível como um cobaia Amém. aqui no Brasil para resolver meus problemas. Depois fiquei no hospital top com um médico especialista em queimadura, o Dr. Thiago Bom, que foi um anjo na minha vida com certeza. Glória a Deus. E naquela noite que eu desejei minha morte, eu tentei tirar minha vida, no dia seguinte eu fui pro debridamento. Debridamento é a raspagem que a gente faz na pele, né? Eu fui pro debridamento, daí desci pra sala de cirurgia, fiz a raspagem, voltei pro quarto. Quando eu volto do debridamento da raspagem, você fica muito como se tivesse queimado de novo, né? Porque raspa a sua pele com a bucha. E aí o médico entrou e falou, Léo, eu vou mais tarde, quando você estiver melhor, menos grog, eu vou te dar uma notícia. E aí minha mente já ficou viajando em várias coisas, né, ruins. E aí ele voltou mais tarde, ele começou a desenrolar minha mão do curativo, né? E ele falou, cara, não vou me estender muito, mas você sabe que a sua mão né, era a pior parte, né? Porque o botijão explodiu aqui nessa minha mão, então eu perdi a tampa dessa mão toda que assim ficou tudo em carne viva, um buraco gigante. E ele falou, você sabe que a gente ia ter que fazer um enxerto e talvez você ia perder o movimento dessa parte da sua mão. Só que aí ele terminou de desenrolar e falou, se você acredita em Deus, pode agradecer porque a medicina não explica o que aconteceu, que a pior parte do seu corpo, que era sua mão, já tá curada, ele já tava assim. Então aquilo foi muito forte pra mim, sabe, assim. Aquela notícia, assim, Então, pessoal, vocês veem pelo vídeo que para ele chega a ser até um pouco difícil falar, porque você vê nitidamente que ele está emocionado. Porque depois que você luta, né, contra Deus, né, você despeja a sua raiva, a sua ira, e Deus ele manifesta o poder na sua vida dessa forma, né, que manifestou na vida dele, é tremendo. Não tem como não tem como explicar, né? Lógico, é uma mistura de emoções, a gente tem que ter sabedoria, né, para tomar cuidado, né? Porque as pessoas são muito levadas por emoções. Isso eu vejo até na própria igreja, né? Na hora de um louvor, na hora de uma pregação, de uma palavra, as pessoas são capturadas por aquilo e muitas das vezes elas são levadas por emoções, mas nem sempre.
a emoção leva à transformação. Nesse caso, como eu falei, eu já vejo uma sinceridade, né, por parte do Léo. Você vê que realmente ele se rende a Deus e ele entende, né? Então, por isso, eu acredito nesse transbordar de emoção desse homem. E, pessoal, é fora do normal. Só quem vive pode saber e imaginar o que é isso. Isso não é privilégio de ninguém. Deus trabalha com cada um de uma forma particular. Então, isso não é privilégio do Léo, não é privilégio meu, não é privilégio de ninguém. Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, quem já teve esse momento com Deus sabe o quanto a gente tem que valorizar o que Deus já fez nas nossas vidas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos continuar, vamos entender a história do Léo e vamos lá. Então, uma esperança, e eu senti a presença de Deus, assim, tipo, cuidando de mim ainda, sabe? E aí, a partir daquele dia eu comecei a mudar um pouco a minha forma de ver as coisas. E conforme os dias foram passando, ele foi me trazendo mais notícias boas, gente, que eu não ia ficar engroviado, que eu não ia ficar, Glória a que deu tudo Deus. certo com o experimento dessa nova Amém. tecnologia e que minha pele estava uma resposta muito boa, muito positiva. E lá pro fim da minha interação, ele falou, cara, eu acho que você vai ficar assim, 99% perfeito, assim, Aleluia. não vai mudar nada. E como vocês podem ver, minha pele tá 99% perfeita. Tem uma textura um pouquinho diferente só da parte queimada do que da parte manual, mas ficou muito bom. E quando eu saí do hospital, eu comecei a me perguntar dessas coisas assim sobre o que realmente vale a pena, né? Aquele tempo recluso, internado, começou a me deixar muito mais introspectivo, muito mais reflexivo e, por incrível que pareça, muito mais perto de Deus, muito mais perto do Espírito, né, da presença. E aí eu comecei a ter uma sede, uma fome de estudar, de saber o porquê que essas coisas acontecem, de tirar de sanar essas dúvidas que eu tinha sobre o mundo espiritual, sobre Deus, ou por que Deus tinha deixado aquilo acontecer, ou se não foi Deus. Queria começar a entender esse mundo espiritual de uma maneira mais clara. Uhum. E aí eu já tinha entrado, na verdade, antes da explosão, eu já tinha entrado num curso de maturidade espiritual da minha igreja, mais um curso, né? Já fiz alguns cursos de teologia, só que esse aqui novo que eu fiz, que é da maturidade espiritual, foi assim, algo que foi muito maneiro. E quando eu saí do hospital, eu fui nas aulas do curso e eu fui com a pele toda estranha, né? Porque por mais que eu tenha tido alta, a minha pele ainda era muito nova, minha pele era Uhum. totalmente vermelha, assim, a pele crua, né? Assim, rosa. E eu usava uma malha de proteção para não enrugar e para manter protegido. E eu ia com o rosto todo meio zoado, meio muito magro, né? Que eu peguei lá 20 quilos. E algumas pessoas até falavam assim, pô, Léo, vai pra casa, cara, se cuida. Não precisa vir agora, depois você faz o curso e tal. E eu falava, cara, desculpa, mas o que Deus fez comigo a minha vida inteira e o que Ele fez agora, no momento que eu mais precisei, eu não quero perder nem mais um minuto longe dessa presença. É verdade. Eu quero entender como funciona. E agora, de verdade, não me importa a minha aparência, se eu tô feio, se eu tô estragado, se eu tô acabado, mano. Eu vou vir para esse curso, eu tô com sede de Deus, sabe? Eu tô com Aleluia. fome de Jesus Cristo, eu quero saber o que que é isso. Bom demais. E aí, teve uma aula sobre redenção que parece que como se tivessem escamas nos meus olhos, eu enxerguei a vida de uma maneira, as histórias e a vida de uma maneira assim, muito diferente do que eu já tinha visto na minha vida. A gente costuma dizer na igreja que eu tive uma revelação, né, espiritual sobre tudo. E aí todas aquelas peças que me confundiam, me davam dúvidas, começaram a se encaixar, sabe? Eu falei, cara, isso é por isso é por causa disso, e pá.
E eu comecei a sentir uma presença de Deus muito incrível. Ah, Deus. E aí logo depois eu fui para um retiro espiritual da igreja, um impacto, onde eu fiquei uma semana, uma semana, uns 4 dias, 3 dias, sem celular, só estudando e entendendo no espiritual o que Deus queria de mim. E aí foi uma experiência incrível. Eu não posso contar o que aconteceu lá dentro, não é uma regra, mas foi algo assim que realmente impactou e mudou a minha vida da água para o vinho, literalmente. Desde aquele dia eu ouvi uma voz me falando que eu precisava mudar e que eu precisava ser radical. E o meu entendimento pessoal também mudou nessa questão. Porque Então, pessoal, agora falando um pouquinho desse trecho que o Léo ele fala da experiência dele de mudança, digamos assim, de vida, de conversão, né? O como Deus faz? Deus pegou o Léo, colocou ele no deserto. Às vezes nós temos que ir para o deserto. Você vê que os momentos mais, os ápices maiores da Bíblia são os momentos que você está no deserto. Cristo foi para o deserto, João Batista pregava no deserto, entre outros. Nós somos levados ao deserto muitas das vezes, isolados de todas as pessoas, porque Deus ele quer, na particularidade dele, trabalhar na sua vida. E às vezes a gente revoltada, a gente não aceita isso, a gente acha que é algo ruim, mas não é. É ali que Deus quer trabalhar contigo, isolado, intimidade, ele quer te buscar na intimidade dele. Então, Leandro, mas tem que ser assim? Tem. A gente não compreende as coisas de Deus, os pensamentos de Deus, mas nós entendemos o amor de Deus, que deu seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, esses momentos que muitos chamam de turbulência ou dificuldade, é um momento que Deus está trabalhando na sua vida para que você evolua. Todos nós vamos passar por isso, cristãos e não cristãos, aqueles que creem verdadeiramente ou não. Dificuldade é inerente a todas as pessoas. Ninguém está livre disso. A diferença é que aqueles que verdadeiramente creem e aceitam Cristo como único suficiente Salvador são trabalhados. E nesse momento, o Léo, ele estava sendo trabalhado. Deus, né, ele quebra o vaso e faz um vaso novo, se for necessário. E ele estava fazendo isso, lapicando, trabalhando. E é mediante essa reconstrução do vaso, Deus vai te enchendo novamente do Espírito Santo dele e você vê que o vaso ele não tem como permanecer, porque o que está dentro dele não é mais um líquido qualquer, é o Espírito dele dentro. E acontece o que vai acontecer agora, que ele vai falar aí no vídeo. O que Deus foi fazendo na vida dele e como Deus foi transformando o coração dele para ele chegar a esse pensamento que ele tem, a essa construção, né, de, digamos assim, de personalidade cristã. eu já não me via mais sendo o mesmo cara de antes, sabe? Eu realmente me via ali, eu recebi o Espírito Santo de Deus naquele momento lá do retiro, e eu me via como uma nova pessoa, uma nova criatura, e eu precisava abandonar o velho homem. E eu comecei a mudar o meu estilo de vida, mudar meus hábitos e tentar seguir a Bíblia o máximo que eu posso. E aí eu me afastei de muitas pessoas, de amizades. Eu já não era um cara de bebida, nem de droga, mas parei de beber, nem sou de brincadeira. Lógico, na Bíblia não diz que você não pode beber, né? Ela encara como um pecado o alcoolismo, a bebedeira, a embriaguez.
Mas eu cortei isso da minha vida. E até o meu relacionamento que eu tinha na época, a gente decidiu terminar, né, com minha ex-namorada. Justamente por isso, porque a gente começou a entender que a gente precisava ter uma maturidade espiritual com Deus, que ainda não estava, a gente não estava preparado para ter o nosso relacionamento ainda, o nosso relacionamento em Cristo, com santidade. E foi te colocou no nosso terra. E a partir dali eu decidi ter uma mudança radical na minha vida, onde eu queria mudar e seguir os passos e o propósito que Deus queria de mim. E eu comecei a ouvir isso, comecei a entender. A minha visão espiritual ganhou uma proporção absurda. Então, muita coisa já não fazia mais sentido, sabe? Não via mais graça em muita coisa. E uma vez, logo depois disso, eu sonhei e ouvi uma voz me pedindo para eu abandonar esse velho homem e que meu primeiro passo seria não fazer mais parte do Borja Strong. Porque, por mais que eu tentasse mudar o segmento do Borja Strong, ele sempre seria a temática dele sempre estaria ligado àquela velha criatura e aqueles velhos hábitos do pecado. E então, eu fiquei quase um ano remoendo isso dentro de mim, com medo de falar isso pro Diego, né, filho do Borstal. E porque eu tinha medo da reação dele, não medo, mas eu amo muito o cara, então eu fiquei com medo de magoar os sentimentos dele. Mas eu sabia que eu precisava dar um master e radicalizar isso. Por mais que a gente não fizesse show, eu precisava oficializar isso com ele. E eu fui conversar com ele, e como eu falei para vocês no início, ele entendeu super assim, ele ficou muito do meu lado. Então eu oficializei a minha saída do Borja Strong. Então eu não faço mais parte do Borja Strong. Eu não sei o que vai ser do Borja Strong a partir de agora. O Borja Strong é de Diego. Ainda ele tem as coisas, domínio, o canal, tudo. Mas um pedido de Deus para mim também é que eu viesse a público oficializar isso para vocês. Eu também estava remoendo só o tempo que eu estava com medo da reação dos meus fãs e das coisas. Mas algumas pessoas podem até achar que eu estou sendo radical demais. Mas eu digo para vocês, cara, radical foi Jesus ter morrido na cruz por mim. E isso eu acho que eu nunca vou Glória a conseguir Deus. chegar nem perto de fazer algo desse nível, né? Aleluia. Até porque a gente não tem o que a gente faça aqui em terra que vai merecer o perdão, a vida de Deus, né? Ele veio aqui para lavar nossos pecados e perdoar eles, né? Então, o primeiro mandamento que a gente recebe. Cara, vocês viram a forma que ele falou aqui nesse momento? Quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo, você não tem como se manter igual. Não tem. Você... Nada é pesado, nada é um sacrifício, nada é radical demais. Você se desprende. Você é direcionado, você é guiado por Deus. Porque Deus, ele quer o melhor para ti. E parece que essa ficha caiu. Apesar de todo a cautela que ele teve para trabalhar isso, né? Você vê que ele tenta fazer com o maior carinho, sem magoar aquelas pessoas que ele tem uma certa admiração. Você vê e vai acontecer para todos aqueles que ainda não tiveram esse encontro, que a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, você felizmente, né, você acaba se afastando de algumas pessoas porque não tem como você manter, né? Você não tem como servir a dois deuses. Não dizendo que as pessoas que com você anda são pessoas que você não possa manter um convívio ou que você não possa ter amor por elas. É porque certos assuntos e certas situações não vão caber mais no seu contexto, uma vez que você vive em novidade de vida. Então, a própria vida vai acabar afastando você dessas pessoas.
Lógico, você vai continuar amando. É uma premissa de qualquer cristão é amar. Lógico que você vai ter carinho por aquela pessoa, mas o que diz respeito aos assuntos que faltam à palavra de Deus não vão caber mais a ti, entendeu? De conviver com certas pessoas, né? Então, é um testemunho que realmente você vê a verdade. Eu acho que todos aqueles que já experimentaram viveram isso, inevitavelmente. Tirando aqueles que já nasceram em berço cristão, né? Apesar que muitas vezes a gente acaba saindo da presença de Deus, mas muitos daqueles que já vivem uma vida cristã verdadeira, né? E quando eu falo a palavra cristão, tem um peso, né? Tem um peso porque quando eu falo que eu sou cristão, eu digo que eu sou imitador de Cristo, então isso tem um peso muito grande. Então aqueles que verdadeiramente já nasceram em berço cristão, é, muitas das vezes pode não ter vivido isso porque sempre esteve cercado por meio de pessoas que têm o mesmo pensamento, tá? Então é muito mais suscetível a pessoas que não viviam uma vida cristã ter pessoas que, querendo ou não querendo, você acaba se afastando. Eu digo isso por mim, que quando eu tive esse encontro, eu acabei saindo de grupos, de WhatsApp, eu acabei me afastando de certas pessoas, não porque eu não os amava, mas os assuntos delas já não encaixavam com as minhas premissas. Então, assim, é inevitável. Sabe? Para mudar de vida e ser uma nova pessoa é arrepender-vos, né? Se arrepender do que você fez de errado e viver uma nova vida, né, em Cristo. Pegar sua Exatamente. cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus. E Exatamente. esse que eu venho tentando fazer de um tempo para cá. E não é fácil. Então, de um tempo para cá, eu sou um cara um pouco mais solitário, fora das câmeras. Como vocês podem ver aqui em casa, É um já deserto. não tem mais aquele monte de gente que tinha antigamente. Algumas pessoas até me perguntam sobre relacionamento, eu também tô bem out desse tipo de coisa. Tô tentando me reconectar mais comigo mesmo, com Deus. E eu tô tirando da minha vida tudo aquilo que me prendia no pecado, sabe? Eu não sou perfeito, Ninguém é. é assim ainda. E Só vai continuar que, errando, graças a normal. Deus, agora o meu erro ele é um acidente de percurso. Uma coisa que acontece, eu falo, puta, eu não devia ter É feito isso isso. aí. Mas agora eu não vivo mais a prática do pecado, não acho mais normal algumas coisas, né? Glória a Deus. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque o assunto não é mais bom gestão, eu não tô aqui para convencer ninguém sobre o que eu acredito ou não, mas é só o meu testemunho do porquê da minha saída do bom gestor. Vou te falar, dá medo, cara, dá medo de você encerrar uma coisa assim que fez parte da sua vida durante muito Muito. tempo, né? Eu fiz uma promessa pro Diego há muito tempo atrás que eu nunca sairia do Barcelona, que aquilo era algo nosso, que fez a minha vida andar e mudar, era algo pro mim, onde eu conseguia dar uma vida melhor para minha família. E eu prometi isso para ele, que eu nunca ia abandonar ele. E eu pretendo seguir essa promessa que eu fiz para ele, mas não fazendo parte do Barcelona. Não vou abandonar ele, o Diego, mas a prática do pecado que eu vivia antes, eu tô Uhum. tentando, e graças a Deus estou conseguindo me afastar cada vez mais. Mas é muito difícil, cara, você olhar assim pra sua vida anterior e dar um basta radical, né? Porque foram, né, 20 e poucos anos achando que coisas eram certas, coisas eram normais, e do nada você descobre que não é normal, não estava certo, estava fazendo mal pro meu espírito, e que eu não ia pro céu se eu continuasse daquela forma. É E esse é um verdade. assunto muito sério, galera. Assim, a gente passa a vida inteira brincando, festejando, e a gente acaba esquecendo do que realmente importa, porque essa vida aqui é muito curta, então ela passa muito rápido. E depois disso aqui tem uma vida eterna. Glória a Deus. Eu acredito nisso, eu creio isso como... Da mesma forma que eu pego isso aqui, eu sei que isso aqui existe. Eu sei que Deus, eu sei que Jesus existe também.
ou até mais. Eu acredito mais nisso do que é aqui, porque isso aqui um dia acabou, entendeu? Um dia isso aqui quebra e joga pro lixo, isso aqui vira pó. Agora, o meu espírito é o meu foco, é a parte mais importante da minha vida, é o cuidar dele. Continuo sendo um artista, continuo sendo Léo Stronda, continuo fazendo entretenimento engraçado com bem bom humor para vocês, mas muitas pessoas já notaram uma diferença na forma com que eu lido com as coisas, graças a Deus, e pretendo continuar evoluindo nisso. Não esperem um cara perfeito. Eu tô lutando para ser uma pessoa melhor a cada dia e tentar obedecer a Deus o máximo que eu puder. E isso aqui que eu tô fazendo para vocês hoje é um pedido expresso de Deus para eu me posicionar oficialmente, publicamente para vocês sobre a minha mudança que despertou primeiro em mim e aos poucos vai se despertando para o mundo, para vocês verem como testemunho. E graças a Deus eu consegui resolver Cara, esse dilema sensacional. da minha vida com a pessoa que eu mais amo, uma das pessoas que eu mais amo e a pessoa que eu mais tinha receio de falar, que é o Diego. Então, se eu conseguir resolver isso com ele, e ele entendeu, a gente é amigo, a gente sai junto às vezes para coisas mais suaves, né, alguns encontros mais tranquilos. Ele vem aqui em casa várias vezes, a gente fica vendo anime aqui junto e tal. A gente nem posta nada, é uma parada nossa mesmo de amizade. E se eu conseguir resolver com ele, eu vou conseguir resolver para vocês também. Espero que vocês entendam. Espero que vocês tenham uma revelação de Deus assim também como eu tive. Porque pode parecer que eu estou abrindo mão de muita coisa, e estou, mas é muito bom. Pretendo continuar na música, só que agora com outra pegada totalmente diferente. Já entrei em estúdio para gravar outras músicas, só que agora com um Léo Stronda que vocês nunca viram e acho que nunca imaginariam. Obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que vocês continuem me apoiando como sempre e se inspirem, assim como eu inspirei vocês a minha vida inteira, que vocês se inspirem mais uma vez com essa nova etapa, com essa nova fase, ou melhor, com esse novo Leonardo, esse novo Léo. Então é isso, pessoal. Para a gente poder finalizar aqui, o que eu posso falar? Ele resumiu muito bem, em poucas palavras, o que eu acredito ser o cristianismo nessa reta final do vídeo dele. Porque me incomoda muito quando eu vejo pessoas, tá? Eu digo assim, minha particularidade e na minha intimidade que eu tenho com Deus. Quando se posicionam como se fosse, eu gosto até de brincar, como super cristãos. Eu não acredito nisso, né? Verdadeiramente eu não acredito nisso. O que ele falou, assim, cara, bato fervorosamente nessa tecla. Nós não somos perfeitos, nós vamos continuar errando, nós estamos em uma constante evolução, buscando nos aproximar o máximo possível de Cristo, que é santo, é perfeito e agradável. Essa perfeição nós não iremos conseguir, mas temos que buscar essa perfeição. Ele falou o ponto do pecado, realmente, nós somos pecadores, sim, mas somos pecadores arrependidos. Se, se você, algum momento, cristão ou não cristão, se magoou com algo que alguém já falou para ti, como eu já tive a oportunidade de escutar de uma pessoa que não era cristã e ela chegar para mim e falar assim, cara, eu não gosto de cristão porque vocês se acham perfeitos, saiba que nós não somos. Cristo é perfeito. Claro, as pessoas têm que olhar para nós e ver o Espírito Santo de Deus em nós. Nós temos que ser testemunhas vivas do Evangelho. Que o Evangelho não é nada mais, nada menos do que as boas novas de Cristo Jesus. Então, entendam o verdadeiro Evangelho. Quando eu vi o vídeo do Léo Stronda,
eu peguei aqui a Bíblia e ele me fez lembrar da ovelha perdida. E para aqueles que não conhecem a parábola da ovelha perdida, eu acredito que a maioria das pessoas, até quem não é cristão, conhece. Deus, ele fala, ele faz essa analogia da ovelha, né? E no versículo 5 em diante, ele fala assim: e assim quem encontra, né, a ovelha, coloca sobre os ombros cheio de júbilo e ruma para casa. Quer dizer, Deus te traz novamente para casa. Deus te traz novamente para perto dele. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Esse momento que o Léo Stronda passou e está passando é um momento de encontro com Cristo Jesus. Ele vai viver o melhor momento da vida dele nesse período, né? Mas a gente tem que se lembrar que haverão lutas. Léo Stronda, de todo o coração, assim, fico muito feliz pelo seu pronunciamento. Eu sei que provavelmente você não vai ver meu vídeo, mas caso veja, fica aqui. Fico muito feliz pelo seu pronunciamento, seu posicionamento. Verdadeiramente você vê que é um posicionamento de uma pessoa que teve um encontro com Cristo. Saiba que as lutas virão, mas diferentemente de antes, você tem o Espírito Santo que vai estar ali contigo em todos os momentos da sua vida, te consolando, te protegendo. E como é falado em Efésios 6, né? A necessidade de nós estarmos nos revestindo de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta já não é mais terrena, a luta é espiritual. Satanás, ele não aceita quando um servo de Cristo vive em novidade de vida. Ele não aceita. Ele se revolta. E como leão, ele está gritando, rugindo. Então, felicidades para você, Léo Stronda. Mais uma vitória para Deus. Que você seja testemunha de Cristo na terra. Que cada um possa se inspirar nessa história. Nós não somos perfeitos, mas estamos lutando para ser. Amém? Se você gostou do vídeo, que você possa curtir, compartilhar e se inscrever. Que verdadeiramente estarei feliz aqui em responder cada comentário de cada irmão. Valeu? Um forte abraço e fui.